Hoje, dando prosseguimento aos nossos estudos, né, temos feito os 10 mandamentos. Nós vamos ver hoje as maiores lutas de sua vida, e a gente tem encaixado cada mandamento como lutas para cumpri-los, e são lutas realmente. Então hoje nós vamos ver a sua luta com a autoridade, baseado em Êxodo capítulo 20, versículo 3, é o nosso 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse versículo sempre me chamou muita atenção, desde jovem. Essa questão de honrar meu pai e minha mãe é o primeiro mandamento com promessa, né? A fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Subentende-se que um filho que não honra pai e mãe, ele não tem vida longa na terra. E eu jovem, eu sempre fiquei com isso na minha mente. E eu lembro de um primo nosso que frequentou a igreja até os seus 19 anos, depois ele debandou. Ele caiu no mundão, e ele caiu no mundão de uma forma tão terrível, que ele se envolveu no tráfico e muitas coisas horríveis acontecendo através da vida dele. Eu não vou citar nomes por questão de ética, eu não acho conveniente. E eu pude ver aquele jovem, muito jovem, que tocava contrabaixo na igreja, ter a vida ceifada por volta de 20 anos de idade. Não honrou pai e mãe, entrou por caminhos totalmente fora do padrão bíblico, sendo que aprendeu tanto, mas parece que não ficou nada e não ficou o desejo de colocar em prática. Então a mensagem de hoje não é só para os filhos, é para os pais também, para os futuros pais, entendeu? Eu creio que será muito interessante. Não temos tantos filhos pequenos aqui, mas eu tenho aqui presente os filhos que precisam ouvir essa palavra hoje. E eu começo com uma pergunta: amo as pessoas que Deus pôs perto de mim? Será que eu amo? A figura aí não sugere muito não, né? Não dá um pique assim. Falar de amor é fácil, o difícil é nos depararmos com as diferentes pessoas que Deus põe ao nosso lado. Eu vivi aqui um tempo da minha vida, 10 anos da minha vida, exatamente na frente de uma casa que era alugada assim constantemente, de um rodízio. E nós tivemos um período tão difícil que Deus deixou ir para lá uma pessoa que parava o carro com o som ligado, com a tampa de trás aberta, virada para casa, e aí dava um eco que vinha na gente, que era algo ensurdecedor. Agora vocês imaginam, às vezes, um sábado inteiro, um domingo inteiro, a gente ouvindo aquele som, coisas que a gente não queria ouvir, que Deus abomina, sabe? Coisas terríveis. E nós passamos por aquilo, e eu consegui convidar aquele casal para estar na igreja, para ir no encontro de casais. E eu tentei, eu investi. Deus tinha colocado eles próximos de mim, de nós, né? Eu sei de outros que vivem tantas situações. Estou sabendo uma recente do meu Kids e Luciana, que arrumaram uma rocinha aí boa, lá na Nanica, né? Para ir para lá, e coitados deles, sofrem hoje com vizinhos, né? Com som alto, uma beneficiadora de milho do lado, barulho puro, loucura, né? Então Deus, ele coloca pessoas diferentes às vezes, né, do nosso lado. Deus tem propósitos. Então olhem para essas pessoas diferentes pensando: Deus, o que é para eu fazer? O que eu tenho que fazer? Eu olhei a Sueli agora, também lembrei do vizinho da Sueli. Eu sei de umas histórias de vizinhos que vocês não têm ideia, né? Vizinho que chega, pega água, pega luz e não fala nada. É difícil, né, gente? É difícil. Dentro desses que Deus nos coloca, ele inclui mãe, pai, irmãos, o professor exigente, o vizinho barulhento, né, o pastor autoritário, o chefe difícil, e empresários competidores também. Seria fácil amar o vizinho se pudéssemos escolhê-lo, mas Deus não nos dá esse luxo. Deus não dá. Ele cuida, ele coordena, e é como ele quer. Ele escolhe as pessoas para entrar nas nossas vidas, tanto os que são fáceis como os difíceis também.
Eu tive um vizinho que ele sempre me cumprimentava nesse mesmo lugar, no outro. Sempre me cumprimentava, eu nunca fui na casa dele. Infelizmente, o dia que eu fui para fazer um culto fúnebre. Foi muito triste ver aquela situação. Tá? Mas lá eu pude falar para as pessoas que estavam presentes do amor de Deus. No primeiro dos 4 mandamentos, né, esse quinto aqui, ele explica o que significa amar de todo o coração o Senhor, no primeiro, tá, dos 4 que nós vimos até aqui. Amar a Deus de todo o coração, mente, alma e força. E o amor que nós vemos aqui, ele começa no relacionamento com Deus. Quando não existe relacionamento com Deus, tudo mais vai por água abaixo. Na minha oração inicial nesse culto, eu falei: Senhor, tenha misericórdia. Tenha misericórdia da nossa nação, do nosso país. Porque quando uma nação, quando um povo não se relaciona bem com Deus, não tem Deus, ele está fadado a descer ladeira abaixo e se acabar, se arrebentar. Infelizmente, essa é uma realidade. Então o amor começa no relacionamento com Deus, sabendo que Ele nos amou e aprendendo a amá-lo em resposta. Eu amo a Deus em resposta porque Ele me amou primeiro. Eu não merecia nada, eu não tinha nada que o atraísse, mas Ele me amou e me trouxe, Ele me arrastou para Ele, e eu louvo a Ele por esse amor. Mas não termina aí. Deus quer que amemos os outros tanto quanto amamos a nós mesmos. Tem gente que fala com a boca cheia: eu preciso me amar, mas não ama ninguém, não se dobra diante de ninguém, nem diante de Deus. E não é assim. Esse é o foco do 5º mandamento e dos que se seguem, tá? A questão do próximo. O 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 6 mandamentos. Nós vamos ver o amor ao próximo. O amor aos outros começa quando demonstramos amor pelos nossos pais. Eu viajei preparando isso daqui. Eu fui lá na minha infância e eu fui pensar na questão do amor pelos meus pais. E eu gostaria que você fosse agora e pensasse no teu amor pelos teus pais. Talvez você não consiga lembrar da primeira vez que você demonstrou amor pelo seu pai e pela sua mãe, mas talvez o pai e a mãe lembrem, porque pai e mãe então sem comentários, né? Mãe lembra de tudo, do dia, da hora, da roupa que estava, da primeira palavrinha que falou, mamãe, que ela fica o tempo todo: mamãe, fala mamãe, fala mamãe, fala aí. Aí vai falar papai. Mas demonstrou amor por ela, falando papai, falando o nome de quem mais ela ama, né? Abaixo de Deus. Quero ver com vocês então, continuando, a nossa primeira luta com a autoridade. Nossos pais são os primeiros que Deus põe em nossas vidas. As primeiras figuras de autoridade que nós temos contato são os nossos pais. Nossa primeira experiência com uma autoridade dará forma a nossa postura para com outras autoridades. Vai ser a partir dos pais. Eu vejo meu neto, agora eu já esqueci tanto da questão de infância minha, da minha eu não lembro, da minha filha alguma coisa, mas hoje eu vejo meu neto e eu já vejo algumas coisas, a gente já começa a ver e lembrar da criação da minha filha e da minha criação também. E algumas coisas eu não lembro da minha criação, eu fico pensando: como será? Como foi? Eu tenho uma cicatriz de queimadura no dorso da minha mão esquerda, é um sinal particular. Algumas pessoas já viram, outros nunca viram. Isso daqui foi quando eu tinha 1 ano e 4 meses de vida, e eu estava engatinhando e tinha um ferro elétrico que tinha acabado, minha mãe tinha acabado de usar o ferro, e eu fui engatinhando e peguei embaixo, ela me conta isso, porque eu não lembro, e eu peguei embaixo assim do móvel, e eu puxei, e a mãozinha bem gordinha estava bem ali, e o ferro desceu em cima, e aí foi aquele horror, detonou na minha mão, e a minha mãe amorosamente cuidou, pegou, tratou. Imagine uma criança com menos de 1 ano e meio com uma mãozinha queimada, e segundo ela a cicatriz era maior, hoje é grande ainda, depois você pode ver a cicatriz do pastor. Mas ali, amor pela minha vida. Minha mãe, autoridade: não vá lá. Eu fui pequeno,
entendia muita coisa, mas obedeci. Consequência. Até hoje eu trago a marca desse pecado, desobedecer a mãe, não vá lá. Eu fui. Então a nossa primeira experiência é com os nossos pais. Se cedo na vida nós aprendemos a respeitar a autoridade paterna, é provável que tenhamos um respeito natural com pessoas que exerçam autoridade sobre nós em outras áreas da vida, nos anos que vão chegando. Mas se você vivenciou o uso abusivo da autoridade, é possível instintivamente que você suspeite da autoridade e não aceite. O respeito pela autoridade deve ser aprendido em casa. Em casa. Eu vejo, às vezes, eu paro pensando nessa questão dos nossos filhos aprenderem em casa. E eu às vezes fico observando pais, eu sou muito observador, pais totalmente diferentes, seus filhos soltos, criados de qualquer jeito, fatalmente não respeitarão, fatalmente autoridades para eles, nem aí, nem aí, né? Então deve ser aprendido em casa, desde a mais tenra idade, deve ser ensinado. Por isso a força e o funcionamento da vida familiar é tão importante para o bem da nação, porque uma nação que tem famílias que se importam, que se preocupam, que cuidam dos filhos, que ensinam os filhos, é uma nação diferente, é uma nação instruída, uma nação educada, uma nação que respeita autoridades, uma nação que respeita os mais velhos. Eu vejo hoje, infelizmente, a gente chega em determinados lugares e se tiver às vezes jovens, adolescentes, se tiver 5, 10 estão com celular, está dando para entender, né? 10 estão com celular, nem bom dia fala, nem boa tarde. Quando a pessoa vai embora, muito menos, não tem, porque não tem educação. Eu lembro do meu pai falando: você já deu bom dia para o moço? Você já deu bom dia quando chegar? Porque eu não aprendi a dar bom dia. Se meu pai não me ensinasse, eu jamais daria, eu não sabia o que era isso. Eu lembro assim perfeitamente. Não vou fazer isso porque vai envergonhar meu filho. Nunca me envergonhou, pelo contrário, me ensinou a dar bom dia, dar boa tarde, falar tchau, sabe, a respeitar. Então é lá em casa que nós aprendemos do convívio com os pais, que os pais têm essa responsabilidade e isso beneficia a nação. Quando esse respeito é quebrado no lar, logo não vai existir na escola, não vai existir no trabalho, na comunidade e no país também. E eu tenho falado aqui no meu tempo lá, que faz muito tempo meu tempo, tem poucos aqui que estão na minha faixa, mas muitos já ouviram os pais falarem do respeito que existia numa escola, né? Um filho, quando sabia que o pai estava sendo chamado para ir na escola, ele tremia na base, mas tremia, dava dor de barriga, dava tudo, ficava doente, socorre, leva para a UTI, porque sabia que o pau ia comer, que o trem ia pegar, porque havia respeito pelos professores, pelas autoridades, e o filho era ensinado, e se ele desobedecesse, se ele não se submetesse às autoridades, ele ia responder o porquê não foi obediente, e vocês lembram muito disso. E por que mudou o mundo? Por que mudou? E a gente vê as consequências das mudanças hoje, é triste ver, né? E eu paro num ponto, tá? Isso não está aqui no que eu tinha preparado, eu paro num ponto que me entristece, é quando eu olho para o futuro do mundo. Quem serão os nossos governantes? Quem serão os que estarão em posição de ensinar os outros que virão? Eu fico preocupado. Eu me preocupo, porque é algo muito difícil. Eu falei aqui já várias vezes, já acho que 2 vezes, e agora volto aqui nas minhas anotações: uma cultura não sobreviverá por muito tempo quando o respeito pela autoridade é rompido no convívio da família. A cultura não sobrevive, ela desanda, deixa de existir superiores, começa todo mundo no mesmo nível, né? E por aí vai. Por isso o Senhor diz: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra. Seus pais são únicos, e suas experiências com eles também são. Eu lembro de coisas, já comentei aqui, não vou citar hoje, não quero me alongar nesse ponto. Eu lembro de coisas que eu falei para o meu pai hoje. Hoje eu lembro que eu falei quando eu era novo,
que hoje me traz extrema tristeza, tristeza profunda. Por que falei aquilo? Por que me dirigi daquela forma a ele? Nada justifica determinadas palavras, determinadas atitudes. E já pedi perdão a Deus por isso, né? Já falei com ele e vivo, né? Então seus pais são únicos. Embora muitos tenham experiências familiares parecidas, ninguém tem exatamente as mesmas experiências. Elas são diferentes. Os contextos são diferentes, as situações são diferentes, a situação econômica é diferente, culturas diferentes, formações diferentes. Então, são diferentes. Alguns tiveram o privilégio de serem criados num lar estável e amoroso, outros não. Outros foram criados num lar totalmente instável, sem amor, cheio de problemas o tempo todo. Se os seus pais, sendo as primeiras autoridades em sua vida, te magoaram, então você conclui que Deus é como eles, como os pais, e vai fazer do mesmo jeito. Muitas pessoas pegam a autoridade de Deus dessa forma: Deus vai descer a lenha. O sentimento imediato pode ser de medo de que a palavra de Deus te condene. A palavra de Deus, ela confronta os pecados, mas ela mostra a saída, porque nós servimos a um Deus justo. Uma das maiores lutas que aqueles que tiveram uma criação ruim é não passar as faltas dos pais para Deus. É muitas vezes falar: olha o pai que tu me deu. É muitas vezes falar dentro de casa: eu não pedi para nascer. Aquelas conversinhas que vocês já sabem, que muitas vezes são mais próprias dos adolescentes, mas nós vemos isso nos jovens e vemos muitas vezes nos adultos que parece que nunca cresceram, são eternos adolescentes, né? E aí fazem esses tipos de colocações. É uma afronta a Deus terrível, porque a Bíblia diz que os filhos são bênção do Senhor, são herança do Senhor. Aí você fala isso, que não pediu para ser herança. Quem é você? Quem sou eu para falar? Quando nós temos um Deus soberano, e Ele é Deus, e se Ele colocou você nesse lar, é essa vizinha, esse vizinho, esse pai que você tem lá, que você tem que agradecer ao Senhor por Ele, né? É passar a achar que Deus possui as mesmas faltas daqueles que te desapontaram. Então olhamos para Deus e aqui, olha o que tu me deu. Deus é bom e quer nos fazer o bem. Não deixe que as distorções da autoridade dos teus pais seguem você em relação à amorosa autoridade de Deus. Que você não seja cegado, tá? Que você valorize o Senhor. O quinto mandamento seria fácil se dissesse: honra teu pai e tua mãe enquanto forem merecedores de honra. Mas Deus não disse isso, não é enquanto eles forem, né? Porque quantas vezes você não é merecedor, e às vezes nós exigimos algo que nós não fazemos. Isso é próprio do ser humano. Eu estou aqui como ser humano falando para vocês quantas vezes eu estou exigindo coisas que eu não estou andando direito. Eu digo em termos de pai. Eu tenho um pai vivo ainda, né? E não é fácil lidar, não é fácil, né? Com os anos se passando, as coisas são complicadas. Deus nos dá o luxo de escolher. Deus não nos dá, o luxo de escolhermos a quem devemos honrar, e põe certas pessoas em nosso caminho, algumas delas fáceis de honrar, outras extremamente difíceis. Nós já aconselhamos filhos de pais violentos, é tão complicado, sabe? Porque o tempo todo ainda isso, está vendo isso, sabe? Não consegue ver na perspectiva de Deus, que Deus pode mudar a situação. O quinto mandamento nos confronta com algumas questões difíceis que nós temos que encarar, e precisamos encarar honestamente. Como deve um estudante cristão responder a um professor grosseiro? Como deve um empregado tratar com um patrão complicado, com um patrão que pisa, com um patrão que maltrata? Como deve um cristão relacionar-se
com seus líderes na igreja ou na nação, dos quais discordam constantemente? Como? Qual é a nossa responsabilidade quando alguém que exerce autoridade sobre a gente se comporta desonradamente? O que significa honrar determinadas pessoas? Vamos ver o que significa honrar. A palavra honra, no 5º mandamento, preste bem atenção aqui sem ofensas, por favor, significa literalmente dar peso ou considerar importante, tá? Então, quando você honra alguém, você dá peso, por mais gordo que seja ou gorda que seja, você dá peso, sabe? Valoriza a pessoa, tá? Considera a pessoa. Traduzindo assim, tão literalmente, o mandamento diz: considera o teu pai e a tua mãe importantes, dá peso a teu pai e a tua mãe. Considere o teu pai e a tua mãe. Se algum de nossos pais está um pouco acima do peso, vai ser fácil lembrar do mandamento, né? Está gordinho, está gordinha, você vai lembrar mais fácil desse mandamento aí. Quando teu pai ou tua mãe dizem algo, não desconsidere isso, ouça o conselho deles. O mínimo que você deve fazer é ouvi-los, tá? Por mais que você não vá acatar, mas ouça. Isso é uma postura de honra, está dando peso. E você hoje, se é pai, mãe, ou se ainda não é, um dia poderá ser, né? E você vai sentir o que é o filho não dar peso, não honrar quando você fala. Virar as costas, bater a porta, sair andando, não dá peso. Então, pense nisso, tá? Pense nisso. Não se afaste das orientações. Leve as orientações do pai e da mãe a sério. Eles viveram mais, eles sofreram mais, eles fizeram muito por você, eles têm experiência. Às vezes o que falta neles é sabedoria para colocar as situações, para orientar você. Às vezes eles não têm sabedoria, não têm tato, mas tem peso o que eles falam, tem experiência, tem Deus que honra. Jesus é o nosso grande exemplo. A Bíblia diz que na sua infância ele era obediente aos seus pais terrenos. Nós vemos lá em Lucas capítulo 2, versículo 51. Filhos que aprendem a demonstrar amor aos pais desde pequenos desenvolvem a capacidade de amar facilmente os outros à medida que crescem. Você já viu aquela criança que é amorosa? Ela é amorosa em casa, e que ela é amorosa com todos. A nossa filha tinha um problema de excesso de amor pelas pessoas, e eu levava ela na escola sempre, e quando ela saía do carro, ela me beijava, bem pequena, e ela ia correndo para a porta da escola, e o tio da portaria, fedido, fumante, ela grudava no tio da portaria e beijava ele. Eu ficava arrasado. Um dia eu chamei ela e falei: filha, o tio da portaria é oi, bom dia, não precisa. Mas a gente passava tanto esse sentimento de carinho que era até excessivo, né? A gente precisa ensinar, porque foi preciso chamar e falar e ela entender. Eu acho que o tio da portaria entendeu, porque nunca mais viu que ela vinha, ela grandona, e grudava no pescoço do velhinho fedorento de cigarro. Estou falando questão de cigarro, que ele fumava direto. Ela vinha até com o cheiro daquele momento especial dela. Passando para a adolescência, honrar pai e mãe significará fazer uma contribuição satisfatória para a vida da família. Não considere o seu lar como uma hospedaria, adolescentes. Não considere assim, porque às vezes esse negócio é feio. Os seus pais, não considere-os como caixa forte. Os serviços da casa de lavanderia, não ache que seu pai e sua mãe têm obrigações. Você pode fazer muita coisa. Quando chegamos à vida adulta, o relacionamento com os nossos pais muda novamente. Não somos mais obrigados a obedecer, mas Deus ainda nos chama a honrá-los, a dar peso ao que eles falam.
O quinto mandamento não diz: honra teu pai e tua mãe enquanto você é jovem. É a vida toda. É a vida toda. E pais ficam esperando às vezes alguns retornos. Não que o retorno é a coisa mais importante, mas ter o retorno do filho, ter a postura de honrar. É fantástico. É fantástico. Meu pai falou comigo, acho que foi ontem, antes de ontem, e ele falou para mim assim: meu pai já mistura tudo, ele mistura as estações. Ele falou assim: você sabe que a minha outra esposa já morreu? Eu falei: sei, pai, ela era minha mãe. Então imagine as coisas que ele fala. E aí ele falou assim: você lembra aquele dia que você entrou lá na oficina que eu trabalhava, e eu falei sério com você, e você abaixou a cabeça e me obedeceu e saiu? Eu não lembro desse dia, mas ele, nos delírios, nos devaneios dele, ele lembra disso, e ele puxa. E eu fiquei pensando na importância que foi honrá-lo a vida toda, sabe? Não leva o peso por não ter honrado a ele. E é um desafio para vocês aqui, jovens, adolescentes, que nós temos aqui, alguns nessa noite, né, de honrar. É um desafio, tá? E vou puxar alguns aqui para nós, né? Não existe limites para o amor de Deus. Ele nos convida a mostrar esse amor que Ele pôs no nosso coração, inicialmente para os nossos pais. Nós precisamos estar atentos. Como filhos adultos, conhecemos a alegria de visitar os pais, de conversar com eles. Tem filhos que nunca vão. Tem filhos que têm a capacidade de jogar o pai, a mãe no asilo e acha que pagar para que outros cuidem já resolveu tudo, já fez tudo. Você ficará idoso, idosa, e não se assuste se o teu filho, tua filha não seguir o teu exemplo, porque ele vai achar que foi maravilhoso o que você fez, aí vai fazer com você. Nós os honramos estando presentes e partilhando nossas vidas com eles. O pai, por mais idoso que seja, ele gosta de saber. Ele pode falar o tempo todo, mas algumas coisas que você vai falar, ele vai absorver. Um desafio dentro da exposição de hoje. Visite ou convide seu pai, sua mãe, para passar um tempo com você, passar uns dias na sua casa. Isso para eles vai ser assim, maravilhoso. Eu vou em outubro para São Paulo e falei para o meu pai que eu vou dormir na casa dele. Quero até explicar isso aqui. Eu muitas vezes não fui porque eu perdi minha mãe, e a mesma casa, e eu tenho evitado por questões emocionais, mas eu falei: está na hora de eu ir e ficar lá. Ele está querendo fazer uma revolução no quarto que eu vou ficar com ele. Ele quer fazer tudo, colocar móveis. Eu falei: para, que senão não vou. Então isso é o que? A alegria de que vai receber e quer receber bem. Então, filho, se você acha que seu pai, sua mãe é isso e aquilo, que você não gosta, é porque ama você, se interessa por você. E nós precisamos enfrentar certos desafios, mostrar com ações que respeitamos suas opiniões e sentimentos, e que nos preocupamos com o bem-estar deles. Os filhos devem estar sempre abertos para ouvir o que seus pais têm a dizer diante de grandes decisões da vida, mesmo depois de casados. Quantas decisões que eu tomei, que eu fui: pai, eu vou fazer isso, pai, eu vou fazer aquilo. Nem sempre eu ouvia assim um conselho top, mas eu ouvia, eu honrava, eu dava peso, e era muito importante. Eu via como ele ficava feliz. É muito importante valorizar pais, e dizer com seriedade: essa é a opinião do meu pai, essa é a opinião da minha mãe. É fantástico isso, gente. Eles se sentem honrados, felizes, e nós damos exemplo numa sociedade que hoje não honra isso. É muito fácil ficarmos tão ocupados com coisas importantes que nos esquecemos, ou às vezes até negligenciamos a honra que Deus pede para nós darmos aos nossos pais. Visitar nossos pais, telefonar para eles, né, quando estamos distantes, mandar uma mensagem, pode ser uma parte importante de
de honra que nós devemos aos nossos pais, bem como fazer o que pudermos para deixar claro que nos preocupamos com eles. A velhice não é fácil, eu ainda estou chegando lá, mas eu tenho observado muitos idosos e eu vejo a alegria que eles sentem quando eles veem um filho cuidando. Pedro há pouco tempo cuidou do pai dele de uma forma muito especial. Parabéns, Pedro. Acompanhei assim, porque a gente aconselha, ele sabe, tive aconselhando a mãe dele e vi o Pedro levando o pai dele para Goiânia para passar um tempo lá para tratamento. E depois ele ficou meio queixo duro lá, mas foi importante. Eu não sei como está hoje, preciso de retorno, Pedro. Tá? Mas foi importante, cuidou, se preocupou, pegou, saiu daqui, fez uma viagem que é longa, vocês sabem, acho que é uns 800 quilômetros, para levar, depois foi buscar. Pai, a mãe, sente-se cuidados, sente-se protegidos, porque quando você foi criança, na infância você era protegido, cuidado pelo pai e pela mãe, mas chega um tempo da vida deles que eles precisam de proteção, parece que eles voltam a ser crianças, e nós às vezes nos tratamos como se fossem adultos, com força, com energia, continuando a fazer tudo o que eles faziam e muito mais, e não é, eles envelhecem, sabe, adoecem, enfraquecem, eles querem nos ouvir, eles querem falar, e não tem para quem falar às vezes, porque não tem os ouvidos de um filho, de uma filha, que às vezes são tão egoístas que só se preocupam consigo mesmo, e abandonam, não querem saber. Eu sei que é difícil, mas não é impossível. O Senhor quer que nós tenhamos corações sensíveis nessa área. É demonstração de que o Espírito Santo de Deus habita em nós. O apóstolo Paulo mostra a importância disso quando diz para Timóteo, no capítulo 5, versículo 8 da primeira carta a Timóteo: se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Não existem fórmulas para fazer isso, mas o princípio é claro: aqueles que seguem a Cristo devem valorizar as necessidades e interesse dos seus pais. Tem que fazer isso, isso tem que existir. Continuando, eu quero ver com vocês agora a paternidade digna de honra. Ela tem que acontecer, ela deve ser real, ela não pode ser uma utopia, um sonho. A vontade de Deus para os filhos é que honrem seus pais. O chamado de Deus aos pais é para que criem um ambiente que ajude seus filhos a cumprirem o mandamento. É responsabilidade nossa como pais. Os nossos pais têm essa responsabilidade, mas muitas vezes não foram ensinados, não foram advertidos quanto a isso. O apóstolo Paulo deixa claro isso aos pais: pais, não irritem seus filhos. Está lá em Efésios capítulo 6, versículo 4. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Pais às vezes que têm brincadeiras estúpidas de empurrar filho, de bater na cabeça, de jogar coisa, acaba o respeito, aí não tem respeito do pai para o filho, não tem do filho para o pai, e vira uma bagunça. Se você é pai ou mãe, tem uma grande responsabilidade. Eu frisei isso daqui para falar assim, para vocês pararem e pensarem da grande responsabilidade que nós temos. Deus concede o dom dos filhos e eles são um depósito sagrado de suas mãos, das mãos de Deus. Deus dá, é um dom de Deus. Olhe para o seu filho todo o tempo, ore pelo seu filho, se preocupe com o seu filho, olhando como algo que Deus te deu. Gente, isso é tão sério, isso é tão forte, porque eu sei que tem pais aqui que sofrem tremendamente com seus filhos, tem pais aqui que não é fácil, que gostariam que o filho fosse isso e fosse aquilo, e os filhos não são. Tem alguns que estão projetando, eles querem que seja, vai ser, e de repente não vai ser. Mas você está fazendo a sua parte, ou você já fez a sua parte, e isso tem que aquietar o teu coração. Como primeira figura de autoridade na vida do seu filho, você desempenhará um papel importante na formação do entendimento
e da percepção que o teu filho, a tua filha terá de Deus. Ele precisa conhecer a Deus através de você, e não conhecer um Deus terrível que massacra, que o povo pinta uma coisa horrorosa. Faz isso, senão Deus vai te fulminar. Tem pai que é uma loucura, mãe que é uma loucura, e aí às vezes com coisas na mente, ensinos errados, pior ainda. Então não é por aí. Forme o entendimento do teu filho, dê uma percepção que ele tem a Deus como um Todo-Poderoso, que ama, mas que disciplina também quando é necessário. A Bíblia diz que Deus é nosso Pai, e que toda a paternidade procede de Deus. Está lá em Efésios capítulo 3, versículos 14 e 15. Tornar-se pai ou mãe significa representar Deus na vida do filho. Vou repetir: tornar-se pai significa representar Deus na vida do filho. Você, pai, você, mãe, é um representante de Deus na vida do teu filho. Você que pensa em ter filho, você será um representante de Deus na vida do teu filho. Você que é filho, seu pai e sua mãe é um representante de Deus na sua vida. Isso é muito forte, e nós precisamos viver isso. Pense em todas as vezes que você se coloca no lugar de Deus para o seu filho. Você é o guardião dele, seu provedor, seu pastor, seu intercessor, seu mestre, seu exemplo. As experiências de seu filho com você formarão a percepção que ele terá de Deus. Se você é uma pessoa que não depende de Deus, que não está nem aí com Deus, que não adora a Deus, que não ama a Deus, que não se interessa pelas coisas de Deus, você tem um problema muito sério de vida. Você está fadado a ter um filho que vai agir exatamente como você, e talvez você só vai acordar lá na frente. Mas é tempo de acordar hoje, e de investir, e de passar essa percepção para o Filho de Deus. Representar Deus satisfatoriamente diante dos filhos significa, por exemplo, ser compreensivo aos pedidos deles, dos filhos, pois queremos que saibam como Deus é. Então nós precisamos ser compreensivos, ouvi-los, né? E eles têm uma idade que eles falam, que eles perguntam, que eles querem saber. E pai, e mãe. Nós estávamos ontem aqui na limpeza e o Guilherme estava aqui com o Vitor. Tinha hora que eu falava: Senhor, tem misericórdia desse pai. Por quê? Pai isso, pai aquilo, pai não sei o que. Aí o pai: faz isso. Põe ele fazer uma coisa, mas era 2 segundos ele já tinha feito e vinha correndo. E vai ali e fica naquele canto. Eu falei: tadinho dele, né? Foi pro canto só porque estava perguntando muito. Então nós precisamos ter cuidado. Não estou criticando a criação do Guilherme, ele está criando bem o filho, graças a Deus. Nós temos que ter cuidado, às vezes é para não sair dando tudo que o filho pede, não, que eles querem, porque isso seria uma violação à imagem de Deus. Sabe por quê? Deus não dá tudo que você pede. Como que você vai ensinar sobre Deus se você faz totalmente ao contrário? Então, às vezes, são nesses momentos que nós podemos aproveitar esses ganchos para ensinar os nossos filhos. Precisamos mostrar a eles que jamais deixaremos de amá-los, porque é assim que Deus age conosco. Por mais que a gente pise na bola, que a gente apronte, Deus não deixa de amar, Ele continua amando, e nós continuamos também. Ficamos tristes, né, às vezes, com o que os nossos filhos fazem, mas não deixamos de amar. E às vezes os filhos não veem as nossas lágrimas interiores, as lágrimas do coração, eles não veem, que são lágrimas amargas muitas vezes, porque amamos. É assim que Deus age conosco, né? Precisamos também fazê-los entender que quando escolhem um caminho errado, as consequências sempre serão dolorosas. E nós, como pais, muitas vezes queremos aliviar daquelas consequências dolorosas, nós queremos livrá-los, mas não podemos. Não é por aí, né? Deus não fez dessa forma. Se não ensinarmos isso a eles desde cedo, representaremos para eles Deus de maneira errada. Como pais, precisamos que os nossos filhos entendam que estamos do lado deles, que lutamos com eles, que os corrigimos quando necessário, que sempre buscamos o melhor para eles, pois Deus também é assim conosco.
cordas de amor, nos arrastou para Ele com cordas de amor. Eu acho lindo esse versículo. Também precisamos que saibam que quando escolherem um caminho errado, nós os ajudaremos a retornar quando eles acordarem, mas não apoiaremos o erro. De outra forma, representaremos Deus de forma errada. E essa é uma grande preocupação do pastor de vocês, é não representar a Deus de forma errada para vocês e nem para minha filha. Eu tenho uma filha e tenho responsabilidades, e eu tenho que mostrar o Deus que eu temo, o Deus que eu amo acima de todas as coisas, ensinando o que é certo. O mais alto propósito de toda a paternidade é mostrar o que Deus é. Eu quero que vocês saiam com isso na mente hoje, daqui. O propósito da paternidade e da maternidade de vocês é mostrar o que Deus é para o filho de vocês através da vida de vocês, e só isso poderá fazer a diferença. De outra forma vocês não conseguirão, se não levá-los a Deus, se não quebrar todas essas barreiras, as dificuldades que eles têm através de atitudes, de posturas que levem-nos a Deus. Você não vai ser feliz e nem vai vê-lo feliz. Por isso, tornar-se pai ou mãe é um grande estímulo para nós conhecermos a Cristo primeiro. Quando você conhece, você ensina, você mostra, você indica, você direciona. De todo o material disponível para os pais hoje, não existe recurso melhor que a palavra de Deus. Não tem recurso melhor do que a Bíblia. E muitos pais não pensam assim, e a gente fala, clama, grita, chora, planta bananeira, pede, conheça a Deus, e Ele vai te dar um modelo fundamental para a paternidade, para o teu lar. As tuas preocupações continuarão, mas você não estará só. O Senhor estará junto contigo, te ajudando. Eu quero ver dentro dessa exposição como usar a nossa autoridade, tá? Se Deus nos investiu de autoridade no lar, na igreja ou no trabalho, nós precisamos saber como usar essa autoridade. Bons pais e líderes eficientes exercem sua autoridade dentro de 3 fronteiras, que eu quero que vocês gravem essas 3 fronteiras hoje, né? É como um triângulo: sabedoria, eficiência e amor. O abuso começa quando a autoridade é usada fora dos limites. Então cuidado, pai. Eu quero ver em primeiro lugar com você a autoridade como sabedoria. O rei Salomão registrou alguns conselhos sábios para os pais no livro de Provérbios, e um deles, que é muito conhecido no meio cristão: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E ele diz: e mesmo com o passar dos anos não se desviará dele. Está lá em Provérbios capítulo 22, versículo 6. Salomão se refere aqui a um filho mais do que a filhos em geral. Ensina o filho, então, a ideia de que o investimento tem que ser direcionado. Ensina um aqui, ensina o outro aqui, tem 2, 3, 5, 10, é um de cada vez, sabendo que cada um tem a necessidade em uma área específica. Então é investir no filho, tá? Com sabedoria. É bom lembrarmos que, apesar de ensinarmos os mesmos princípios morais aos nossos filhos, a gente tem uma tendência de querer fazer algo assim, sabe assim, de uma vez só, né? Lá em casa tinha uma parada que era assim: um apanha, todos apanham, para um não ficar rindo do outro. Gente, isso não existe. Não tem, isso não existe. Tomando um couro às vezes sem saber de nada, só para não dar risada do outro depois. Então uns negócios assim, feito assim, batelada, feito em grupo, não, é individual. Nessa questão específica, eu acho que um filho que foi visto rindo do outro, aquele lá vai ser disciplinado, vai ser exemplo para os outros. Agora um que às vezes nem ria, ficava só olhando para o chão com medo, tomava um cabongo, que é isso? Nós precisamos ter cuidado com isso, tanto para disciplina, como para ensino, para instrução, para educação, ok? Então, ajuste a mente dele, tá? Se você é pai ou mãe, é responsabilidade sua, tá? Deus concede o dom dos filhos, e eles são um depósito para que nós investamos na vida deles.
Seria mais fácil criarmos filhos se tivéssemos uma fórmula para seguir, né? Como seria legal, né? Qual é a fórmula? Mas Salomão não apresenta nenhuma fórmula aqui na Bíblia, nem Deus em outro livro apresentou. Ele diz que existe um caminho individual para cada criança seguir, e que nós devemos treinar os nossos filhos nesse caminho. E aí sabe o que acontece? Nós somos treinadores, treinadoras. Deus trata de todos os filhos com sabedoria e habilidade completas, tá? Ele sabe exatamente como lidar com eles em cada situação. Certa ocasião, Deus falou de seu filho Israel, tratando da nação de Israel, tá bom? Como um jumento selvagem, está ali em Oséias capítulo 8, versículo 9. Em outra ocasião referiu-se ao mesmo filho, né, a nação, como um caniço rachado, e disse que ele não quebraria o caniço ou apagaria o pavio fumegante. Isaías 42, 3. Fale com sabedoria, quando seu filho age como um jumento selvagem, ou como um caniço rachado. Perceba a diferença, e então você saberá como aplicar a correção. Eu gostaria até que você pensasse como você gostaria que fosse feito com você, porque geralmente a gente tem um padrão para a gente, né? Mas quando é para lá, o padrão muda. Como é que eu gostaria? Como é que a Bíblia ensina? Como é que eu devo agir? Em segundo lugar, autoridade com suficiência. Suficiência é a segunda fronteira para o exercício da autoridade. Quando os pais usam um filho para suprir suas carências não realizadas, a autoridade pode se transformar em abuso. Tem muito pai abusando hoje. Muito. Pais que não tiveram as suas esperanças e sonhos satisfeitos, podem facilmente tentar realizá-los por meio dos filhos. O pai conduz o filho de forma que alcance o que ele mesmo esperava alcançar e não alcançou, que ele fosse o que ele queria ser e não foi. A mãe conduz a filha para ser a pessoa que ela gostaria de ter sido e não foi. Esses impulsos às vezes se escondem no fundo do nosso coração, mas sempre são destrutivos para a vida da família, para a vida dos filhos. Eles ficam frustrados, eles ficam desesperados e eles não podem fazer nada. Eles não têm o que fazer, simplesmente que obedecer. O pai que queria falar inglês fluentemente e nunca falou, empurrando às vezes o filho para uma escola de inglês que ele não quer ir. O pai que queria ser um jogador de futebol, põe a criança novinha na escolinha de futebol e tem que ir, a criança está que não aguenta, está exausta, mas tem que ir, porque teve inglês, porque teve futebol, e daqui a pouco tem a aula de natação, e ele tem que ir, aí enche a vida da criança, a criança tem tudo para fazer, mas não conhece Deus, não tem tempo para ensinar as coisas de Deus, e acaba com a criança. Um pai e uma mãe que não se sentiram amados também podem tentar suprir essa carência em seu filho, e isso vai interferir na criação. Pais emocionalmente dependentes dos filhos também estarão em dificuldades, do mesmo modo que os filhos tiverem de estabelecer, na hora que tiverem de estabelecer a sua própria independência. Usar os filhos para suprir suas necessidades causará danos tanto a ele como a você. Nós conhecemos e aconselhamos famílias hoje com problemas seríssimos, e hoje eu estava orando por uma família, e eu estava orando: Senhor, cuide dessa família com filhos adultos que já são pais, e que são verdadeiras crianças, e crianças trabalhosas, e crianças com problemas terríveis, porque os pais não souberam educar, não souberam ensinar, não tiveram um padrão bíblico, não foram alertados. Vocês estão sendo alertados. E eu alerto aqui, eu não tenho a igreja inteira, eu não tenho o YouTube inteiro comigo, mas os que precisam ouvir, eu creio que Deus está colocando para que ouçam. Deus cuida. O mesmo se aplica ao trabalho, ao ministério, ao casamento, ou qualquer outra coisa que você queira pôr no espaço que somente Deus pode preencher na vida do teu filho. A paternidade saudável é aquela em que encontramos suficiência em Deus. Nossos filhos precisam saber que Deus é suficiente, e que nós
temos o que Deus nos dá para supri-los, à medida que Deus quer e no tempo dele. E assim somos livres para servir e orientar aqueles a quem Deus nos confiou. E é um privilégio quando os pais entendem que os filhos são algo especial que Deus nos confiou. Nós estamos investindo. Eu gostaria de falar até um ponto aqui que veio à minha mente. As pessoas às vezes questionam sobre até quando o pai deve e a mãe influenciar na vida do filho, a vida toda. Mas enquanto ele estiver na tua responsabilidade, dentro da tua casa, você tem responsabilidade. Então o filho tem que obedecer enquanto ele está lá em casa, seja a idade que for, está morando com você, é você que cuida, é você que supre, ele tem que ser obediente a você. Se ele não quiser uma vida independente, ele tem que seguir, ele vai sentir o peso de ter uma vida independente, os custos, as dificuldades, o que é comprar alimento, o que é gás, o que é água, o que é luz, o que é pagar um aluguel, vai sentir, porque tem tudo em casa e às vezes faz o que quer e deixa pais e mães loucos, parecem birutas, porque os filhos vão só sapecando, fazendo o que eles querem. Então se querem fazer, sigam lá. Então a minha responsabilidade com a minha filha foi enquanto ela estava em casa, enquanto ela estava sendo cuidada por nós. O dia que seguiu a vida dela, eu não tenho responsabilidade. A minha responsabilidade é de orientá-la, mas eu não posso obrigá-la a fazer determinadas coisas. Ok? Terceiro lugar, autoridade com amor. A terceira fronteira para o exercício da autoridade é o amor. A autoridade sem amor é sempre destrutiva. Isso é especialmente importante para pais cristãos. Eu vou agora abordar uma área aqui para vocês, pais cristãos, que é muito sensível. Eu já tive muito problema com essa área. Muito problema, eu quis explicar, eu quis orientar pais, e pais não me ouviram, e eu vi as consequências. E não foram poucas, foram muitas. Às vezes nós desejamos tanto que os nossos filhos sigam a Cristo, que corremos o risco de manipulá-los. Pais que manipulam os filhos para seguirem a Cristo. Um filho bom sempre estará disposto a fazer uma oração de compromisso com Jesus, porque querem agradar os pais, pois sabem que isso é o que os pais desejam. Se isso acontecer, você se pegará dizendo a si mesmo que o seu filho foi salvo e que o Espírito Santo vive nele. O resultado disso é que mais tarde seu filho concluirá que a fé cristã não tem conteúdo e não passa de uma concha vazia para ele. Ele não aprendeu, você só levou ele a tomar uma decisão, a fazer uma coisa que ele não fez de coração, não fez com entendimento. O Espírito Santo de Deus não agiu nele, ele fez para satisfazer pai, mãe, e depois aí a decepção é terrível. Aí depois não quer saber, não quero nem saber, pai, mãe, eu não quero esse teu Deus, eu não quero essa tua igreja, porque geralmente eles rotulam, porque eles ficam vinculados à igreja, que a igreja é isso, que a igreja é aquilo, e tudo que é proibitivo, muito proibido nas igrejas. Muitas vezes os pais dizem, a igreja falou, o pastor falou, a Bíblia não ensinou a amar a Deus, porque o filho que ama a Deus é diferente. Ensine teu filho a amar a Deus, não cobre dele determinadas decisões quando ele ainda é criança, tá? E às vezes isso é feito de uma forma impensada, tá? Mais tarde os filhos vão concluir que a fé não tem nada a ver. Pais, pastores, professores, estou falando para mim também, foi um alerta enorme para mim estudar isso aqui, tá? Professores de escola bíblica precisam ser especialmente cuidadosos quanto a pressionar as crianças a professarem sua fé ou se batizarem. A questão da profissão de fé, falar que crê em Deus, ela precede ao batismo. Eu vejo muitas igrejas por aí, uma ideia assim tão distorcida, e eu vejo pessoas que vêm para cá e falam, eu estive lá na igreja há 5 anos, 10 anos, eu só não me batizei. E aí muitas vezes quando eu tenho oportunidade, eu pergunto, você se converteu? Você aceitou a Cristo? Porque batismo não salva. Batismo ele é um símbolo da salvação já recebida. O batismo é uma declaração pública da fé, né? É um testemunho. E o que mais, pessoal aí? Só ouvi aqui na frente uma pessoa falar um ato de obediência a Deus. E os nossos filhos precisam aprender isso, para eles não saírem no desespero.
com medo, crianças que são obrigadas a caminhar, a estar numa igreja com medo de ir para o inferno. Enquanto eles estão lá na tua casa, que você tem responsabilidade sobre ele tem que te acompanhar, tem que vir, tem que caminhar junto. Agora a questão da decisão tem que ser algo pessoal, é algo pessoal. Eu caminhei na igreja a vida inteira, casei na igreja, fui me entregando para Jesus todo dia, toda vez que podia eu me entregava, porque era algo forçado, por medo de ir para o inferno, medo de tantas coisas, não por amor a Deus. Com 30 anos de idade eu me converti, eu sou convertido há 32 anos, que eu entendi o amor a Deus, o soberano amor de Deus pela minha vida, e eu me quebrantei, e eu vi o Senhor de outra forma, não como um monstro que ia me punir, que ia me matar, que ia me massacrar, mas um Deus de amor que estava me chamando para Ele, tratando da minha vida. Isso eu experimentei. Isso é fantástico, gente, quando acontece. O amor deseja, nunca força. É uma paternidade sábia de se virar. A criança vai distinguir a diferença, né? Quando Elizabeth, filha do Dr. Lloyd Jones, Dr. Martin Lloyd Jones, um grande pregador americano do século passado, ela era adolescente e um amigo da família perguntou ao pregador, ao pai dela: o senhor não acha que deveria ter uma conversa com ela? Com isso ele queria dizer que o Dr. Lloyd Jones deveria tentar levar sua filha a um compromisso com a fé em Cristo. Ele respondeu: ela aceitará quando ela estiver pronta. Em seu livro sobre a família cristã, Lloyd Jones descreve a pressão sobre os filhos para que tomem a decisão de aceitar a Cristo. E ele escreve, abre aspas: isso jamais deveria ser feito. Ele escreveu: você está violando a personalidade da criança. Além disso, é claro, está revelando uma profunda ignorância quanto ao caminho da salvação. Uma criança pode facilmente decidir qualquer coisa sob pressão. Você tem o poder e a habilidade de fazer isso, mas está errado, não é uma atitude cristã nem espiritual. Mais adiante, ele continua no livro dele: jamais devemos ser tão diretos nesse assunto, especialmente com uma criança, nunca tão emocionais. Se seu filho se sente desconfortável quando você conversa com ele sobre assuntos espirituais ou sobre outros assuntos, com certeza seu método está errado. Você está trazendo sobre seu filho um peso que ele não pode carregar. Esse não é o modo correto de agir com ele. Talvez você se pergunte: onde poderá encontrar a sabedoria, a suficiência e o amor de que necessita para você educar o seu filho? A resposta é simples: você encontrará tudo isso em Deus mesmo. Ele é a nossa sabedoria, é o complemento autossuficiente, é Deus. Ele não depende de ninguém e é capaz de derramar amor em sua vida, a fim de que a paternidade possa transferir o verdadeiro reflexo de sua pessoa ao seu filho. Filhos que veem pais que amam a Deus, eles se sentem atraídos. Agora, se não vê nada, vai ser atraído pelo que está vendo. Nada, atraído para nada. E aí o mundo começa a oferecer um monte de coisa e vai ser atraído lá. Porque o grande problema é que eu não faço meu filho, minha filha se converter. O Espírito Santo de Deus é que o convence do pecado, da justiça e do juízo, e muitas vezes esse convencimento é através da minha vida, do meu procedimento, como eu reajo, o que eu faço, o que eu deixo de fazer, como eu ando, como eu cuido da mãe dela, da minha filha, como a mãe cuida do pai. Então esses procedimentos baseados na palavra de Deus vão sendo exemplo, e ouvindo a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir a palavra, e essa fé vem, não é de mim, não é de você, vem de Deus. Então nós temos muitas vezes pessoas querendo ser Deus, produzir fé salvadora no filho, tentando e fazem, se frustram, e quando ficam adultos abandonam, vão embora, não querem saber, porque foi plantado algo que não era dessa forma. Espero que vocês entendam e mudem se estão agindo diferente.
Finalizando, nós vamos ver a importância de honrar pais indignos. Alguns pais não são dignos de honra, e aprender a se relacionar com eles pode ser uma das maiores lutas da vida de um filho. A Bíblia tem vários exemplos. Saul foi tanto um rei incompetente como um pai abusivo. Seu filho Jonatas tinha que suportar as mudanças do temperamento feroz de seu pai, seus ataques de ira e às vezes seu comportamento irracional. Seu pai era inimigo mortal do seu melhor amigo, de Davi. Perseguia de todas as formas, e Jonatas teve que avisar o amigo da possibilidade de ser morto pelo seu pai. Certa vez Saul jogou uma lança em Jonatas, na intenção de matá-lo. Está lá em 1 Samuel, capítulo 20, versículo 33. Que tipo de pai joga uma lança em um filho, tentando matá-lo? Que tipo de pai faz isso? Deus conhece os abusos ocultos que se repetem em muitas famílias, no mundo todo nesse momento. Deus conhece a verdade e não pede que você finja que pais ruins foram bons, ou que uma criação negligente seja digna de honra. Você pode encontrar auxílio ao pensar em pais indignos como pessoas que não tiveram sabedoria, não tiveram suficiência, não tiveram amor para realizar seu trabalho adequadamente, como não receberam também, não foram capazes de dar, mas isso não te autoriza para não passar, porque você está aprendendo. Perceber tais necessidades pode ajudá-lo a ter compaixão e a se prevenir de amarguras. Se seu pai ainda não está, se os seus pais ainda não estão nessa posição, você pode sentir-se distante deles. Ainda que o relacionamento esteja rompido, você pode pedir a Deus que te conceda compaixão por eles. E eu sei de muitos filhos aqui nessa noite, sentados, que viveram situações difíceis, em que os pais não foram compreensivos, em que os pais não tiveram nenhuma dessas 3 posturas, não tiveram sabedoria, não foram pais suficientes, não foram pais amorosos, mas nem por isso esses filhos estão sendo da mesma forma, estão agindo da mesma forma. Pelo contrário, eu vejo cuidado desses pais para agirem diferente com seus filhos. Ore para que Deus supra as necessidades dos seus pais que tiveram tanta dificuldade para te criar. Esse é o exemplo de Cristo. Ele não nos trata segundo os nossos pecados. Se você sofreu abuso de autoridade, é possível que tema a autoridade de Deus, e por isso mantenha-se distante dele. A gente tem pessoas que, quando vê, quem está falando, é o pastor já. Não. Teme qualquer autoridade, evita qualquer autoridade, pelo que passou. A cura de muitas feridas começará quando você tirar os olhos das falhas de seus pais e direcioná-los para Deus. Tire os olhos das falhas dos seus pais. Nós éramos em 5 irmãos, hoje estamos só em 4. Eu sou mais velho e tenho 3 irmãs. E às vezes eu sofro em ver elas olhando tanto para as falhas dele, do meu pai que é vivo. E elas sofrem tanto. Sabe por quê? Parece que todas as vezes que tem um problema é cutucar as mesmas feridas, é o sangue correndo, é a angústia profunda. Então perdoe. E quem perdoa solta, deixa ir, deixa livre, fica livre. E muitas pessoas estão presas ao passado, ao pai, à mãe, o pai que não foi presente, a mãe que não foi presente, ou ambos. Isso é horrível. Perdoe. Tire os olhos dessas falhas, coloque os olhos em Deus. Ele fará com que você se liberte do círculo vicioso de uma paternidade indigna, que pode prosseguir de uma geração a outra. Eu não estou falando aqui de maldição hereditária, mas você vivendo isso e passando para o teu filho, e aquela coisa, aquele círculo vicioso. Não fale mal dos teus pais para os teus filhos, que os netos não olhem para os avós com maus olhos porque ouviram da tua boca. Isso não glorifica a Deus. Coloca mágoa, coloca ira, e Deus não é glorificado. Descobrir a sabedoria, a suficiência e o amor de Deus por meio de Jesus Cristo trará uma nova esperança
para você e para a tua família. Eu quero orar agora. Eu quero pedir que vocês inclinem a cabeça de vocês agora. Eu quero que não precisa ninguém ver o que eu quero fazer agora. Eu gostaria de pedir a você que você ficasse em pé. Você que está aqui hoje, que tem dores no teu coração, ressentimentos, mágoas, por atitudes de pai, atitudes de mãe, atitudes de pessoas que exerceram autoridade sobre a tua vida, seja quem for. Eu gostaria de orar por você, que você ficasse em pé. Eu quero orar. Eu estava preparando hoje, Deus tocou no meu coração de uma forma tão profunda para orar por vocês. E eu vou orar, e se mais alguém quiser se colocar em pé, não precisa ver, nem ninguém precisa ver. Quem está vivendo tudo isso, Deus querido, em nome de Jesus, o Senhor, Pai, conhece essas vidas. O Senhor sabe as angústias, as tristezas que esses queridos viveram, e eu estou aqui de pé junto com eles, porque também tenho as minhas dores, e eu clamo juntamente com eles, ó Deus, que o Senhor restaure, que o Senhor coloque perdão em nossos corações, que nós perdoemos agora, porque perdão é uma decisão, não depende da vontade, temos que perdoar, e eu perdoo agora todas as tristezas, todas as mágoas, todas as posições que autoridades tiveram sobre mim e que me machucaram, palavras ouvidas do meu pai, da minha mãe, que quantas vezes impensadamente falaram, eu perdoo, e eu peço que o Senhor trabalhe nesses corações para que eles possam fazer o mesmo. Os que estão me acompanhando pelo YouTube também, que façam assim, que perdoem, para que nós tenhamos paz, que nós tenhamos tranquilidade, teremos vidas livres de qualquer prisão, de qualquer peso, e que isso não nos autorize a sermos assim com os nossos filhos, com aqueles com os quais nós venhamos a ter autoridade sobre a vida deles, mas que caminhemos diferente para a glória do Senhor. Aquieta esses corações, Pai, tire todo o ressentimento, tire toda a mágoa, Deus, tire todo o bloqueio que possa impedir-nos de se achegarem ao Senhor, que possa impedir-nos às vezes de um relacionamento conjugal de paz, porque às vezes vê o outro só como superior, como agressor, como autoridade, como o que abusa, o que impõe, o que pisa, o que magoa, o que entristece, e isso não é verdade. Que haja, Deus, um outro olhar para a vida, uma outra forma a partir de hoje, que o Teu Espírito Santo aquiete esses corações, e que a Tua paz reine em todos os corações, no nome de Jesus que eu oro, agradecido por tudo. Amém. Amém. Podem sentar-se. Na semana que vem nós vamos ver a nossa luta pela paz, tá bom? Não matarás. Falar sobre a pena capital, homicídio, aborto, eutanásia, suicídio, abuso verbal, ódio, negligência. Próxima semana, o 6º mandamento. Ok? Que Deus abençoe a todos.